Então, minhas amigas, esse vídeo vai para vocês que têm filhos de 10, 11, 12 anos na escola pública. Não tenham medo de denunciar casos de bullying, de agressão verbal contra seus filhos, né? Se de repente ocorrer alguma coisa assim nesse sentido, denunciem sempre. Não deixem passar por medo do que possa acontecer, do que vai acontecer mais para frente. Não tenham medo. Bullying é bullying. Seja bullying vindo dos amigos, seja bullying vindo de professores, de diretores e qualquer pessoas do meio escolar. Isso causa muitos transtornos, muitos traumas para as crianças, que vai repercutir na vida adulta delas, sabe? Eu sou um tipo de mãe que eu não deixo passar nada, nem um pingo no i mal dado, nem uma vírgula, nada, sabe? Então as mães, de repente assim, deixam passar muitas coisas porque elas não querem se incomodar, sabe? Porque elas não querem sofrer coisas adiante. Mas aí elas deixam passar coisas que os próprios filhos vão sofrer lá adiante, né? Então assim, não tenham medo. Esse vídeo é para você, mãe, que tem filho, né, na sua pré-adolescência aí dos 12, 13, 14 anos, e de repente passa por problemas com professores em sala de aula. De repente seu filho é mais agitado, ele causa em sala de aula um pouquinho mais de agitação, vamos dizer assim. E os professores não estão capacitados, não estão treinados para lidar com esse tipo de aluno, porque eles preferem alunos bonzinhos, sabe? Aquele aluno que ele senta e copia, que é bonzinho, que reproduz tudo, que é tipo um robozinho. E aquele aluno que faz com que a professora busque meios de como lidar com isso, ele é refutado, ele é rotulado, né? Como que a laranja podre, que empesteia o resto em volta, que estraga o resto em volta, que incomoda a sala. É mais fácil rotular a criança, é mais fácil dizer que os pais da criança são os culpados, é muito mais fácil. Só que se colocar no lugar e poder conversar entre pai e aluno, isso não acontece. É o meu caso que aconteceu comigo na escola. O aluno, Pedro Henrique, que é o meu filho, foi o que rotulado, e não é a primeira vez, é a enésima vez. Aconteceu em outras escolas, aconteceu com os outros professores, muitas vezes da mesma escola, e de repente quando você vai, percebe isso, vai na escola, tenta resolver, e a diretora encoberta o professor para não criar atritos, discórdias e brigas. Aí o que acontece? Você tem que engolir, goela abaixo, fazer de conta que nada está acontecendo e tudo bem? Não. Aí de repente, se você é uma mãe que faz a coisa acontecer, que põe na mídia, que denuncia, daí você é a culpada, que daí você é ruim, daí você é encrenqueira, daí é você que coloca, que faz uma tempestade em copo d'água, aí você é errada. Não tenha medo de colocar para todo mundo saber o que está acontecendo, porque é isso que faz a diferença, é isso que muda, é isso que faz o sistema se agitar para o quê? Para melhorar essa situação. E se não acontece nada, pelo menos todo mundo ficou sabendo que naquela escola os professores e muito menos a direção está capacitada a lidar com esse tipo de problema. Pois é. Acontecem muitas histórias assim, só que não vem a público, ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho ou aquilo é abafado. Acontece em várias instituições e vários segmentos da nossa sociedade. Só que existem pessoas assim como eu que não deixam passar, não é mesmo? Só que esse tipo de pessoa que não deixa passar é apontado, é julgado, é processado. Não tenha medo de ser processado, não tenha medo de ser apontado, não tenha vergonha de mostrar que você veio para fazer a diferença, não é mesmo? Para melhorar, para arrumar
tudo isso que está acontecendo, né? Então, olha só. Então, assim, de repente, você tem medo de colocar, de se posicionar diante dos problemas, porque você não quer criar atritos, conflitos, e tá errado, porque quem perde é você e seu filho. Porque daí ele se transforma num adulto que medroso ou agressivo, não é mesmo? Então, você dá uma educação na sua casa, ele vai para a escola e o professor não tem capacidade para lidar com isso, ele não tem treinamento para isso, né? Eles até buscam o que? Justificar que eles não têm capacidade. Então, pois é, são poucos os pais, assim como eu, que realmente brigam pelo que é certo, pelo que precisa mudar. Esse ano, não só esse ano, mas daqui para frente, está na hora de a gente ver as coisas erradas e mudar isso, transformar isso. Porque não só os pais estão nisso, como os professores, a direção do colégio está no meio disso. Nós precisamos nos unir para melhorar essa situação. É por isso que tem tanto aluno matando a professores e tem tanto professores agredindo alunos, porque ninguém se entende, porque as pessoas têm medo de se posicionar. E tá na hora de perder esse medo. Já não há mais tempo para deixar passar, não é mesmo? Então, eu venho por meio desse vídeo dizer a todos os pais, a todos os professores e diretores de escolas que não tente colocar panos quentes, sabe? Olhar pela peneira, sabe? Tentar escamotear as coisas, porque a verdade ela vai aparecer. Quer queira ou não, ela vai aparecer. E as pessoas vão sim se posicionar, quer queira ou não. Então, no meu caso, se o meu filho foi agredido verbalmente na escola dele, isso é preciso ser resolucionado. É preciso sim resolver, é preciso conversar. Só que as pessoas têm medo de conversar sobre esses assuntos, por medo de represálias, por medo do quê? A imagem, qual imagem que nós vamos estar passando? Os nossos pontos, as pontuações da escola. Então elas estão mais preocupadas com a imagem, estão mais preocupadas com isso e não com o problema em si que acontece na escola, entendeu? Então assim, eu acredito que as pessoas devem se despir dessa vaidade, desse orgulho, dessa soberba idiota que não leva a lugar nenhum. Então tá na hora das pessoas se posicionarem e verem os problemas, o que está acontecendo e juntos, professor, aluno e toda a direção do colégio, para o quê? Para solucionar o problema, para arrumar, para ver no que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para resolucionar tudo isso. E é muito mais fácil as professoras se reunirem entre si, por causa de vaidade, de orgulho, processar a mãe. Ah, porque foi falado que é assim, porque foi generalizado. E esquecem, na verdade, a verdade que está acontecendo, o erro que está acontecendo na escola. Que é o quê? É o bullying, é a agressão verbal, é a humilhação, não só de aluno com professor, mas de professor contra aluno, entendeu? Então eu não estou só defendendo o aluno, mas eu estou falando de modo geral. Quando as pessoas têm medo de levarem a isso, a verdade, não acontece nada. O que acontece? É um monte de o quê? De sistema judicial envolvido num monte de coisa que não acontece nada, se envolve em um monte de bolo que não dá em nada. Ninguém ganha e ninguém perde. O que acontece, gente? Marmelada, termina em pizza. E é isso que o ser humano brasileiro está acostumado a viver nesse bolo de um monte de merda com um monte de bosta e não realiza nada, não acontece nada. Então tá na hora de a gente perceber que se existe o problema, nós temos sim que resolver isso. Vamos conversar. O ser humano tem medo de conversar. Um olhando na cara do outro, resolvendo os problemas. É muito fácil apontar o dedo para o outro, para o aluno, para o professor, para o diretor, para a coordenação e não resolver nada. É isso que eu não entendo. Por que as pessoas têm tanto medo de
resolver os problemas. Não é necessário ir lá e processar a mãe da criança ou processar o professor da criança. Isso não leva a lugar nenhum. Só leva o quê? A mais traumas, a conflitos, a discórdias, a ódios, ressentimentos. E o que acontece? Nada, gente. Tá na hora da gente parar e pensar, peraí, houve um problema, como que nós podemos resolver isso? Isso é uma oportunidade de evoluir, de levar a história para um outro grau mais evoluído, de mais equilíbrio, de uma convivência saudável entre pais, alunos, professores e todo o pessoal que está na direção da escola, entende? Então, assim, o que acontece comigo é que eu fui reclamar, não aconteceu nada, joguei na rede social e os professores que não tem nada a ver com pó vieram para cima de mim. E vocês querem que o quê? Que eu fique quietinha? Não, minhas queridinhas. Olha, me desculpe, mas eu não vou me desculpar por uma falha de vocês. Se vocês não querem se posicionar, eu me posiciono. Certa ou errada, não acontecendo nada, pelo menos eu me posicionei. Eu fui diferente. Eu fiz a minha verdade prevalecer. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou reclamar das coisas que estão erradas. E vocês precisam perceber isso. Se vocês querem se eximir da culpa, se vocês querem se esconder, o problema é de vocês. Eu vou sempre reclamar de quando há erros. E quando eu erro, eu reconheço. E se vocês não têm coragem de reconhecer quando vocês erram, o problema é de vocês.